Bem-vindos ao DWBRcast. Eu sou o Fred Pavão, não pensei na abertura. Nem eu. Mas eu tô muito feliz de ter todo mundo aqui comigo nesse Eu sou dia. a Thaís Alves, eu sou a criadora do Hotel Brasil. Sim. E é isso. Bom, Ana Martino, também conhecida como Ana Hartnell. E Mais alto, Ana, porque... Mais eu alto. tô tentando ver pra onde é que eu olho primeiro. Que é muito... É muita gente. A pessoa fica um pouco tímida nessa zona. Ela que Também escreveu acho. os artigos da história de Dr. Who no site. Sim, o pessoal já leu esses artigos dela no site? Então, esse... Não? Cara, leia, é muito legal, ela conta a backstory da série. A gente meio que tá tentando fazer isso com os podcasts, já que tá meio atrasado aí as postagens. Ele tá conseguindo. Eu sou a Gabi e eu sou do Who's Geek, parceiro deles e... Oi. Alô? Tô tocando aí. Alô? gente. Sou eu, bola de Pra você. Não, então, Continua tocando. o Who's Geek, pra quem não sabe, é um site parceiro nosso. Ele tá no ar há 2 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio, mas vocês deram uma parada, estão voltando agora, né? A gente tem o blog com resenhas e a gente tem um canal no YouTube também. E a gente até tá pensando em fazer alguma coisa hoje, assim, pra vocês darem um oi e a gente colocar depois. Sim, Ah, isso é pra falar de jabá. Ana aceita encomendas de cachecóis do Quarto Doutor. sim. Sim, fui eu que fiz o teu famoso colete do Fred. colete que, do eu, que eu tirei por motivos de, né, Brasil, Motivos de estamos no verão. Brasil, fevereiro, Então pois quem é. quiser comprar o cachecol aí do Quarto Doutor, ela faz. Só falar Sob com ela. encomenda. Pode contactar no Twitter, no site. Eles são meus agentes, eles levam 10%. Exato. Pô, eu vou cobrar esse 10%. Eu acabei de pagar teu almoço. É verdade, é verdade. Caraca, tá jogando na cara, que coisa horrorosa, cara. Essa tô brincando. é uma porcaria, né, gente? É tudo meu vizinho. Não, pro pessoal que não sabe, né, nós dois somos um casal, óbvio, e nós somos vizinhos dela. Então a gente vive na casa um do outro. E elas parecem primas, então só tudo em família. Wibbly Wobbly. Nada a ver. É mais ou menos a relação do Tennant com a George Moffat, que é filha do Davidson, e ele é o Davidson, e ela é a filha dele. E ela é filha quase e isso. mulher do doutor ao mesmo tempo. É uma relação confusa. Tá, então vamos lá. E vamos puxando, falando do Davidson. Tá, falando do Davidson, esse cara muito polêmico, que teve todo esse envolvimento, né, que ele falou há um mês, não sei, que ele não queria uma doutora mulher. Então eu já aproveito o gancho e falo, quem acha que não deve ser uma mulher e por que não deve? Você. Qual é o seu nome? Renata, porque... Vem aqui. Chega mais. Eu tenho uma ideia mais fácil. Boa. Muito bem, olá. Renata, por que o doutor não deve ser uma mulher? Apesar de eu ser feminista, né, de eu ser uma defensora, eu acho que a mitologia do doutor já está muito arraigada em ser um homem. Eu concordo Né? com você. Eu acho que Nós vamos querer ser apedrejados. talvez, né, seja... Eu até, pensando assim, do ponto de vista feminista, eu gostaria de uma mulher, mas eu acho que ia ser muito estranho, as pessoas iam estranhar muito, ia ter muita rejeição, então é melhor que não se tenha uma mulher. Você assistiu aquela temporada? O que Assistir. você achou do mestre virar mulher? Assim, foi legal porque foi impactante, né? Surpresa. Mas eu acho que precisa ter uma explicação melhor nessa história do mestre ter virado uma mulher, por que ele virou uma mulher, não assim, tipo, o mestre é uma mulher agora. A explicação... Volta pro... A explicação do lance... Obrigado pelo... Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Renata, obrigado pela sua participação. Eu acho que a explicação do lance do mestre, só pra fechar esse ponto, a série ela já vem dando já desde que o Delgado morreu, né? Que pra quem não sabe, a gente até falou no podcast passado, né? O Delgado era o ator que fez o primeiro mestre de tela, né? Isso. Que era da época do Terceiro Doutor, e ele faleceu num acidente, voltando de uma gravação de um filme, ou indo, algo do tipo. E por conta disso, o mestre dele teve que sumir das telas. E aí botaram lá a explicação que ele já tinha gastado a última regeneração, ele tinha voltado com uma caveira. Pra quem viu o especial agora com a gente, vocês repararam que quando o mestre vê uma caveira no chão, ele fala, é um dos meus corpos antigos? Então, é uma brincadeira com o lance deles terem explicado desse jeito. Aquele mestre do especial, que é feito pelo Henley, ele é um corpo roubado, que era do pai da Nyssa, outra companion do doutor. Então, talvez a explicação dele ter virado mulher seja que ele roubou o corpo de uma mulher, ao invés do homem. Inclusive, tem toda uma teoria que, quando a gente não sabia que era a Missy, todo mundo apostava na Honey, né? Que ia ser a Honey. Honey, quem não sabe, é o mestre de saia, da série clássica. Era a adversária mulher do doutor. É, também de Gallifrey, né? Outra Time Lady. Sim, sim. Que era quase tão ruim ou pior do que o mestre. Ela era pior porque ela tinha a ruindade de uma mulher dentro dela. Quando a mulher não.
Quando a mulher quer ser ruim, ela é ruim. Ó, defender. É o que ela disse. A diferença entre a Honey e o Master é aquela velha... A diferença entre Honey e Master é aquela coisa do imoral e amoral. O Master é imoral. Ele conhece o conceito de moralidade e não tá dando a mínima. A Honey é amoral. Pra ela não existe esse lance de moralidade. Ah, eu vou fazer aqui minhas experiências. Ah, quantos humanos vão morrer? Que se dane. Ela não tem escrúpulo. É. Tem ética. É verdade. E além disso, eu acho que o mestre ainda tenta ser amigo do doutor. A Honey não. Naquela, né? Não, naquele sentido de frenemy, sei lá. Ah, sabe? frenemy, sim. Agora, a Honey não faz a menor questão, ela não tá nem aí. Aliás, ela acha que o doutor é um bosta, né? Não. Essa é a verdade. Então, e o que acontece é que uma das teorias era que a Honey era... A Missy era a Honey. E aí, quando eu descobri que é o mestre, tem fórum da gringa, falando que, na verdade, o mestre roubou o corpo da Honey pra voltar com a mulher. Então seria tipo 2 em 1, sabe? Algo do tipo. Não acho que seja isso. Mas teorias. Vamos esperar que a nova temporada traga. Precisa de uma explicação um pouquinho melhor. Tá bom, ele roubou um corpo e tudo mais. Como que ele roubou um corpo? Mas da onde, Ele tem como, meios. por quê, né? Entendi. Não, tem que O ser... Mofá deve isso pra gente. Sim. Peraí, tem uma pessoa aqui que quer fazer uma observação. Bom, meu nome é Letícia, eu participo às vezes do podcast, então vou estar aqui dando meus pitacos também. Nossa colaboradora. É que assim, o que eu acredito é que o mestre, o próprio Moffat já falou que ele se apropriou de alguns recursos da série clássica. As coisas acontecem com o mestre assim porque sim. E a gente não fica sabendo por quê. Porque ele age muito nas sombras. E pra mim é muito... na verdade, o Moffat já meio que falou que o mestre ser uma mulher foi um termômetro para ver a aceitação do público. Sim. E que ele acha que existe espaço para o doutor ser um dia uma mulher, porém isso tem que ser alguma coisa que a história precisa. E não simplesmente por acontecer. Então, tem que ter algum motivo, alguma explicação. Exatamente. E eu acho que, nesse sentido, o Moffat, ele tem uma ideia muito boa e muito concreta do que deve ser. Então, eu concordo com ele. Eles queriam um episódio dela e tal, porque, né, personagens femininas dele, não vamos nem comentar. As personagens femininas dele tendem a ser muito parecidas entre si, mas não vamos entrar nisso. Aproveitando... A gente já falou disso. A gente já falou várias vezes disso. Passado. Inclusive, recebemos vários e-mails de ódio sobre isso, porque a gente falava muito sobre esse assunto. Mas tudo bem, Mas a gente xingar a Clara? Pois é. Aí quando a gente falou mal da Clara, nego falar mal dela. Não, Mas aproveitando esse gancho que a Letícia jogou aqui pra gente, quase combinado, mas não foi combinado, o Moffat já deu a ideia de que o doutor poderia um dia ser uma mulher, porque ele já tá testando a temperatura com o mestre e aparentemente deu certo. Eu particularmente achei legal ela ter virado mulher. Mas então, a Renata ali contribuiu com a gente, falou por que ela não acha, inclusive... Uma feminista falar isso, pra mim, eu fiquei surpreso. Eu pensava, porque toda a versão de feminista que eu tenho, que amigas minhas que são, elas defendem que ele tem que ser, independente do porquê. Entendeu? Mas apesar dela ser feminista, ela acha que tá arraigado na cultura, né? Sim. Na verdade, é uma série de 52 anos, sempre foi um cara. E a relação doutor-companion sempre foi muito peculiar. E sempre foi, na grandíssima maioria das vezes, um homem e uma mulher, né? Sim. Se bem que quando é homem e homem é bem legal. A gente viu Five Doctors, a relação do segundo com o Brigadeiro é muito boa. Incrível. E tem o Turlough, que é um dos companions do quinto doutor. A gente tem o Jamie com o segundo. Sim. A gente tem aí na série moderna Rory, Mickey, Jack Harkness, né? Mickey naquelas também, né? Ele aparecia. Tem o Danny Pink, né? Que também naquelas, né? Mas voltando, quem acha que o doutor deveria, eventualmente, não o próximo, talvez do próximo, regenerar numa mulher e por quê? Devagar. Poucas mãos, calma, hein? Pra quem tá ouvindo aí de casa. Deixa eu ver. Quem vai ser? 2, 4, 6, 7, 11. Cadê? Quem? Você que ganhou o livro antes, vem. Não, deixa eu levar. Vamos lá. Manda abraço na defesa. No meu caso, não seria tanto uma defesa quanto eu acho que seria interessante. Como você disse, foi usado como uma experiência. O que aconteceu com a Missy agora, com o Master na 8ª temporada. E eu acho que os companheiros masculinos que já existiram, foram muito
talvez por sempre essa relação de homem e mulher, sempre esse tipo de tensão entre o doutor e as companheiras, até porque é muito raro ter um companheiro sozinho. Normalmente ele está acompanhado de uma outra mulher, mas existiram alguns que passaram um tempo, como você citou o Jamie agora, que ele teve as aventuras sozinho, mas isso aconteceu muito pouco. Então eles acabaram deixando essa dicotomia como parte, como você disse, arraigada na cultura. Isso ficou... E eu acho que seria bom variar disso. Meu companheiro preferido, inclusive, é um que só foi companheiro mesmo em 2 episódios, que é o Wilf, no caso. Não, mas o Wilf é aquele lance que ninguém consegue o diálogo, né, cara? O Wilf é massa. Eu vi muita gente, vocês perguntaram quem eram os preferidos, muita gente falou da Donna. Eu, particularmente, sou fã do Wilf. E eu acho que isso poderia ser interessante, até transformando o doutor em uma mulher, para também poder haver essa variação nos companheiros e talvez não só inverter as coisas. Ficar, a doutora é uma mulher, agora a gente vai ter um companheiro para ter esse tipo de tensão entre o companheiro e a mulher. Acho que poderia variar um pouco. Se isso daria certo, realmente é algo arriscado. Mas acho que com o tempo, isso provavelmente é estudado pelos produtores, acho que seria uma proposta interessante, nem que fosse só para... Não estou dizendo que tem que ser, mas seria uma variação interessante. Não, e é o tipo de coisa... Só tem o microfone, só tem o... E é o tipo de coisa que em Doctor Who é reversível. Vamos supor que botem uma mulher e dê errado. O que eu acho que hoje em dia já não dá tão mais errado assim. Se flopar, regenera na metade da temporada, cara. Muda o ator. Eu acho outra coisa também. O Moffat, ele é um cara que arrisca, né? A gente teve a era Matt Smith aí que colocou um doutor bem mais jovem, o mais jovem de todos. Ele regenerou o mestre ele era uma ele mulher. era um mago de muita coisa, né, cara? Não, eu não tô julgando isso. Ele colocou uma mulher como mestre. E ele sempre defendeu a ideia de um doutor feminino. Então, talvez ele seja o cara mesmo a arriscar. Ele já arriscou colocando Capaldi, que era um cara muito velho. Numa época em que muita gente gostava tanto do Matt Smith, o Capaldi é o oposto do cara, né? Sim. Então ele é de arriscar. De repente, é como ele falou, mudar a dinâmica, uma doutora mulher e um companion homem, talvez dê certo. Sim. Olha, eu defendo a mulher desde que seja Helena Bonham Carter, ok? Isso que isso a gente tá negociando no momento. Exatamente. Isso leva a um ponto. Você que defendeu que ele deveria ser mulher, que atriz você cotaria pro papel, colocaria? Nenhuma. Eu não tenho nenhum nome em mente, até porque o meu doutor preferido é alguém que eu nunca tinha ouvido falar antes, que é o Capaldi. Entendi. Então, Exato. eles conhecem provavelmente melhor que eu. Alguém se arrisca a tentar... Então você Moço da barba ali no fundo. barba bonita. Tilda Swinton. Tilda Swinton é legal que o Paul Magan já falou dela numa entrevista. Perguntaram pra ele, ele falou, não, eu só consigo ver a Tilda Swinton no papel, cara. Pra essa Lala Ward, O Jorge tá ótimo, né? Ó, tem gente querendo que seja Lala Ward, a Romana 2. Eu não sei. Alguém mais aí? Quem mais chuta? Sofia, quem que você acha que poderia ser? Assim, eu queria que fosse a Helena Bonham Carter, mas eu tenho medo de da doutora ser escrita pelo Moffat, porque ele não escreve mulher bem. Ok, também temos esse probleminha, né? Ok, Helena Bonham Carter, mas contanto que não seja Moffat. Quem mais? Outro candidato? Aqui... Ou seja, vamos ter que escolher, gente, um ou outro. Não vai dar pra fazer 2 ao mesmo tempo. Ellen Mirren. Só que ela tá velhinha, então tem que ser rápido. Mas ela já falou que Verdade, faria. a Ellen Mirren, ela Não, tem... ela já falou que quer. É verdade. Aí. Nossa, ela quer mesmo. Ela quer fazer. Uma aí, vamos jogar a polêmica. A Julie Walters. Julie Walters, a Mamãe Weasley. A Mamãe Weasley. A Mamãe Weasley, cara. Por causa da Mamãe Weasley, eu vou explicar Não, ela é por quê. uma puta Quem aqui assistiu Mamma Mia? Mamma Mia, sim, com o Travolta. Ela no Mamma Mia é muito louca. Não, ela é muito coisa boa. muito de você pensar De doutor. Ele precisa ser doutor, aquela coisa maluca. E ela ia ser ruiva finalmente. Já ia cumprir as 2 cotas aí que não tem. Mulher e ruivo, né? Vira a Julie Walters na primeira cena, ela faz assim com o cabelo. Finalmente. Tem também. Posso defender a minha candidata? Eu sei qual é a sua candidata. A minha candidata é a Joanna Lumley. Joanna Lumley. Todo mundo já viu Curse of Fatal Death? Aquele grande especial Que maravilhoso. a mulher que faz a doutora no final, ela é sensacional. É aquela loira maravilhosa. Fez também uma série britânica que chama Deb Fab. Muito boa, Absolutely cara. Fabulous. Muito boa. Passava no Eurochannel. E ela é uma atriz que também faria essa doutora Ela já doidinha. fez, ela já já fez, fez cara. a doutora, poxa. É só oficializar a coisa. É só oficializar. Tem que precisar. Eu acredito que eventualmente aconteça. Não sei quando, mas acho que acontece e Acho que acho. vai demorar um pouco. É o que eu falo. Eu não sou. Porque o pessoal pergunta, você é contra ou a favor? Eu sempre falo, não sou nada. Porque eu acho que assim, se for pra fazer, que faça bem feito, cara. É, o que a Se é Sofia pra- falou, exato. né?
Eu acho que assim, muita gente tem medo que fique nas mãos do Moffat justamente porque muitas personagens femininas dele são iguais. Sim, sim. Não, e que ele faça uma personagem fraca. Se for uma doutora, ela tem que ser girl power, vamos lá, e tipo... E ela tem que ter a personalidade do doutor. A personalidade Sim. do doutor numa mulher também não é tão simples O assim. problema, eu acho que não é só ser uma personagem fraca ou não, né? O problema é que tá muito já arraigado na cultura, né? Não o doutor homem, mas sim personagens mulheres já tem meio que um estereótipo, todas as personagens mulheres. Mesmo quando ela é fodona, vamos assim dizer, né? Aí, quando ela é fodona, ela tem um estilo mais masculino. A gente vê, por exemplo, esqueci o nome dela, do Alien. A Ripley. Ela é mais masculina, né? Ou então é aquela donzela em perigo. Então, acho que esse é o problema de ser uma doutora mulher, que às vezes os homens escrevendo para as mulheres, e não só o Moffat, eles vão usar os estereótipos que já tá arraigado na cultura. Então, mas engraçado, isso é uma coisa que eu vejo mais em tela. Porque, por exemplo, em quadrinho, você tem muita personagem que é escrita por homem, que é uma mulher fortona, poderosa e tal. Inclusive tem a Poderosa na DC. A Poderosa. E ela não é, tipo, nem a mulher macho e nem a menininha. Ela é o meio termo. Mas Então, e na literatura também, tem grandes personagens de fantasia femininas escritas por homens. sim. Tipo, É a Sabriel, de um livro do Garth Nix, não sei se vocês conhecem Garth Nix. nunca ouvi falar. Ele é um, conhece aqui. Conheço. é um escritor incrível, de fantasia incrível, um dos melhores. E ele tem personagens femininas muito boas. Sabriel, que é a personagem principal de uma série dele, ela é uma heroína e ela não tá nem aí pra nada. E ela se vira, e ela faz tudo. E ela não é a donzela em perigo e ela não é um menino. Não é o caminhoneiro. Não, ela é tipo adolescente. Eu não digo nem escrito por homem, mas existem muitas personagens femininas hoje que já estão sendo muito bem elaboradas. A gente tem aí Jogos Vorazes, né? A Katniss, Everdeen. A Katniss, ela não é nem É escrita por uma mulher. A gente tem... a menina do Percy Jackson. A gente tem a Hermione, né? Da J.K. Rowling. Hermione, né? A dona também. A dona. Bom, é que o Davis é muito A gente bom. discutiu, né? A atriz levava muito bem. Deve ter, tipo, falado, não, eu não vou fazer isso, quero assim. Sim. Enfim. Com certeza. Porque a personagem dela é uma das mais incríveis. Eu acho que o precedente está aberto. Agora só falta... Só falta alguma atriz que vá. aparecer. Volta a aparecer. E a gente começou a falar do espaço do Davis. A gente começou a falar nisso. Vamos voltar. A última coisa que eu vou falar sobre isso é que eu vou de novo concordar com o que a Renata falou. Eu acho que o lance de estar arraigado na cultura da própria série. Claro que tem a desculpa dele mudar de face, tem a explicação, mas eu acho que o efeito no público talvez fosse o mesmo se amanhã anunciasse que depois do Daniel Craig fosse entrar uma mulher como James Bond, entendeu? Talvez. Seria incrível. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não tô dizendo que eu concordo com isso. Eu só tô dizendo. Viraria na tumba. Pois é. Eu só tô dizendo que talvez o público reagisse mal dessa forma, entendeu? Mas eu acho que como a ideia está sendo jogada aí no inconsciente coletivo, Sim, sim. né? Quem sabe, daqui uns Inclusive- 5 Ó, anos. desculpa, a verdade é que no nosso grupo mesmo lá do Facebook, quem participa sabe, essa discussão sobre Doutor Mulher tá sempre rolando. Não, dá Já um tem mês, ela 50 volta. tópicos. É tipo um zumbi, te dá o tiro. E tudo bem, porque é uma Sempre dá discussão briga. que está acontecendo no fandom, não só no nosso grupo. Nos fóruns lá de fora também. Tá? Todos os fãs de Doctor Who do mundo estão falando sobre isso agora. E engraçado que as justificativas sempre são as mesmas, né? Que a gente fica pensando, é o mercado brasileiro, que é a cabeça fechada do brasileiro. Não. Padrão mundo, cara. Todo mundo tem meio que um pensamento e lá fora parecido. as pessoas tanto defendem como não querem. Sim. Também, Sim. então. Mas vamos falar de o ponto, né? O gancho, esse gancho gigante, né? Que eu dei esse cavalo de pau, foi por causa do Dayson, uma declaração que ele fez sobre não ser mulher e ele foi apedrejado por isso. Porque o Dayson, ele é um cara muito exposto na série até hoje, né? Na época dele, ele tá foi. muito envolvido, né? Ele foi o Matt Smith da época dele, né? Porque você tinha uma história de 4 caras mais velhos, né? 3 velhos, um cara de 40 e pouco, e me entra um cara de 26 anos, né? Pra fazer o papel, um cara que antes já era aquilo que a gente falou até no podcast passado, era material de pôster de parede de menina. Que ele fazia uma série de. Que ele era um enfermeiro. Veterinário. Veterinário. All creatures great and small. Ou Gente, seja, hoje em dia ele seria tipo Ian Somerhalder. algo do tipo. O cara fazia uma série de menininha
e me botam ele pra fazer o maior ícone de ficção científica britânico de todas as épocas, sabe? Exato. E aí a gente pega um cara que ele vive em convenção, ele escreveu junto com a filha o Five Doctors, né? Que foi o especial mais ou menos especial de 50 anos deles, né? Então eu acho que ele tá mais passível de ser apedrejado porque ele expressa mais opinião, né? A gente vê que, por exemplo, o McCoy E é um... o sogro do David Tennant também. É o sogro dele. também. O Natal da família deles deve ser uma coisa Deve ser. O McCoy, pra quem teve oportunidade, né, quando ele esteve aqui, ele falou sobre isso também. A gente perguntou pra ele e depois perguntaram pra ele no palco se ele concordava. E ele falou a mesma coisa que eu, que tem que ser bem feito, né? Que ele até brincou que se o mestre já aí ele falou, o doutor ainda já é uma mulher? Porque eu não sei mais nada, né? Mudou muito da minha época pra cá. Então acho que assim, o especial, né, de 20 anos, né, que foi o de 85, estraguei uma pergunta do quiz agora. Ele foi fanservice total e completo, né, cara? Porque a gente vê, a gente estava até comentando, por que não foi a Jo Grant, né, a companheira do terceiro e a Sarah Jane? Porque a Sarah Jane, ela até hoje, até depois de morta, né, cara, ela tem um apelo muito maior com fãs. Os fãs, por algum motivo, se identificam. Ó, tem pessoal rindo lá atrás, é verdade, não é? Sarah Jane, sim, né, o pessoal gente? se identifica muito com ela. Então, E assim, o K9 também, né? o lance do K9, e assim... Também tem uma coisa, Sarah Jane envelheceu de uma maneira que, vamos dizer assim, ela envelheceu com o tempo. Ele envelheceu bem, né? Ela era, vamos dizer assim, um pouco aquela coisa como foi citado aí, da donzela em perigo. Sim. Se você vê ela em Sarah Jane Adventures, ela é muito Totalmente mais, diferente. Então, mas ela aí é você líder, entende que ela passou por todo, evoluiu. né? Quando ela evoluiu. É o que eu quis dizer, ela evoluiu de um jeito que agradou os fãs. Sim. Sim. Rapidinho, também eu acho que essa questão da Sarah Jane em questão a Joe, porque a própria Sarah Jane surgiu para substituir a Joe, porque o público não simpatizava com a Joe, porque a Joe é uma pessoa que já conhecia tudo. É verdade. Ela não tinha aquela... Eu amo a Jo Grant. Engraçado, a Jo é uma das minhas favoritas, cara. Justamente, ela foi incluída pra quê? Pra ser a representante do público ali dentro, a pessoa que não Sim. conhece aquilo, pra quem aquilo tudo é novo, É fantástico, enquanto a Joe, como já era cientista... Não, a Jo não era cientista, a Liz era cientista. Isso, mas a própria Joe não tinha aquela... Ela começou a ter apelo com o público depois da internet, né? Quem segue ela no Twitter, a Kate Manning, ela é twitteira, cara. Ela tá lá Até pra gente já mandou. cuidando dos netos e tweetando, sabe? Então, assim, você vê muito fanservice ali. Tem o lance que, por exemplo, no Three Doctors, que é o especial de 10 anos, a gente teve os 3 primeiros doutores de verdade, né? Porque a gente tem o Hartnell aparecendo em cenas breves. A gente até explicou no podcast dos anos 60, né? Do anos 70, desculpa. Que ele teve que gravar em separado, que ele já estava doente e tal. E a gente vê um outro ator fazendo o primeiro nesse. Então, assim, você vê que já foi um negócio que eles deram um desvio, um jeitinho, exato, para poder inserir um doutor que todo mundo estava acostumado, né? Eles botaram a cena dele do Hartnell mesmo antes do episódio, pro pessoal lembrar, e depois bota outro ator e é isso, cara. E você... suspensão de descrença. É o mesmo ator, cara. É a mesma pessoa. E aí você vê que ele fazem par dele com a neta, que já tinha sumido há muito tempo. E a Carol já tá super velhinha, A Carol já tá super velha. A atriz. Ela que inclusive tá viva até hoje, trabalhando em Doctor Who. É muito legal você ver que o pessoal da série clássica, por mais que esteja velho, eles são muito unidos e todos ainda trabalham de algum jeito na série. Rolou a convenção Gallifrey One, agora nos Estados Unidos, esse último fim de semana aí de carnaval, e ela tava lá. Aí você vê, né? A gente tem o carnaval aqui, né? E eles têm a Gallifrey One. Aí tinha ela, tinha a Ace, tinha a Tegan. Tinha a Zoe, que apareceu no episódio também. O Clube das Companions. O né? Clube das Não, Companions. e é muito engraçado que elas botaram, acho que foi até a Kate Manning, botou no Instagram, e a foto são 4 velhinhas juntas. E aí a gente comentou lá em casa, tipo, qualquer pessoa na rua que vê isso, São 4 convenção velhinhas. do clube de crochê. Nada contra. Das velhinhas da Perdizes, entendeu? E aí você pega os fãs de Doctor Who, batem o olho e sabem que é uma coisa importante. São 4 entendeu? companions. Sim, são 4 personagens de peso na série, né? Então você vê que esse episódio, ele foi muito feito pro fã. Eu acredito, eu não estava vivo na época, né? Mas eu acredito que na época eles devem ter feito todo um trabalho de pesquisa com a galera ao decorrer, né? Pra ver quem eram os personagens que eles sentiam mais falta, quem eles achavam os favoritos, que... né? os favoritos, né? E aí você vê uma coisa que todo mundo notou, que é o episódio dos 5 doutores. Não tem tem o 4 quarto. doutores. Né? Tem mais ou menos. Tem. Parece. Eles botaram a cena do Shada, já que tava um monte de cena parada lá que não ia usar pra nada, socaram ali,
deram uma explicação bem marromena, né? De, ficou preso no fluxo temporal. Explica o né? lance do Shada. O lance do Shada é o seguinte, Shada, Aquele livro. aquele livro ali, também traz pela Suma de Letras. Palmas pra Suma de Letras, são maravilhosos. Menos palmas, lembre-se das pessoas que estão na loja. Depois vocês vão surtar a hora que eu ouvir, sabe? É verdade. O Shada, né, ele foi escrito pelo Douglas Adams, com o nome de Douglas Adams, né, porque... No caso, foi escrito os episódios. os episódios, não o livro. Até porque quando saiu ele estava morto. Ele era editor de roteiros de Doctor Who por um tempo. Ele não foi bem um showrunner, né? Ele Não. ajudava... Ele era da equipe. Ele era da equipe criativa. Ele escreveu um episódio antes do Shada chamado The Pirate Planet, né, o Planeta dos Piratas, que era com o nome dele mesmo. E um outro chamado o City of Death, que é co-escrito por ele usando um pseudônimo. E esse né? livro também vai sair pela Suma nesse ano. Que é tá vendo? A Suma tá em todas, cara. E aí você pega o Shada, né, que foi 100% escrito por ele, mas na hora de botar, né, já tava com tudo pronto, na hora de fazer o episódio, teve greve, né? Foi a época das greves da... A Ana vai dar o ano passando o que aconteceu Porque na ela Inglaterra é especialista naquela da época. Terra da Rainha. Bom, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. Aconteceu uma série de greves gerais no país, 76, 77, 78. Sim. Greve dos lixeiros, greve dos coveiros, não é brincadeira, gente, porque a gente sempre tem greve lá, durou 2 semanas, greve disso, greve disso. E o pessoal da BBC, que é um órgão do governo, Sim. né, também entraram em greve. E com isso não editaram o episódio, filmaram as externas E ficou por isso E só as externas, entendeu? Porque E aí quando voltaram da greve, já tá o cronograma atrasado, não vai dar tempo, arquivaram E pularam Shada pro próximo. toca pro próximo. eles chegaram a lançar em DVD depois, só amarrando as partes lá, com o Tom Baker Eles não narrando. filmaram tudo, né? Uns pedacinhos. Era o que tinha de filmado, que a gente até nota, né? Geralmente as cenas dentro da TARDIS e dentro dos ambientes fechados, a qualidade era melhor do que na externa, né? Inclusive... dentro do estúdio já era videotape, mas do lado de fora ainda era filme. Sim. Então também tinha esse problema. E sobre essa cena específica, né? Quem leu Shada sabe que se passa em Cambridge. Sim. E realmente foi filmado em Cambridge. Aquela cena deles é em Cambridge mesmo. E aí o que acontece é que, provavelmente para poupar gasto, que a BBC faz de tudo para economizar qualquer centavo britânico. Qual é o nome do centavo? Penny. Penny? Para usar qualquer penny? Pence Enfim, pra quando qualquer centavo, eles devem ter gravado todas as externas primeiro e gravaram só algumas internas. Então o episódio todo cheio de buraco. O que a BBC fez pra tapar o buraco do Tom... Nossa, essa frase que eu disse, tapar o buraco do Tom Baker no episódio agora, no Five Doctors. Eles pegaram uma cena e jogaram lá. O que aconteceu nos bastidores? O que tinha esse buraco? O Tom Baker, ele é um cara muito legal, ele se dá muito bem com crianças, ele é muito simpático, ele não desliga do personagem, mas ele tem um pouquinho do rei na barriga. E aí quando chamaram o cara, eu gosto do Tom Baker, só pra... Quando chamaram ele pra participar, falaram o seguinte, vai ter um especial de 20 anos e tal, os fãs te adoram, volta aí. Aí ele, não, olha, é o seguinte, legal, mas não vou voltar não, porque eu vou abafar os outros atores. A minha luz ofuscará os outros 4 atores. E ele falou, não vou fazer. Pior que ele tinha razão, pensa bem. Não, sei, mais ou menos, não é bem por aí Na não. altura, né? Chega assim aqui, olá. Enfim. E aí não gravar, ele não foi gravar. E a BBC até deu uma zoada nele, que ela pegou um boneco de cera dele pra tirar as fotos de divulgação. Pra quem vê, tipo, é um Tom Baker moreno, que o cara é branco, é rosa, cara. E aí é um Tom Baker, quase mulato, com a roupa lá e todo mundo em volta, assim, zoando com o boneco. E ele sempre com a mesma cara. Levantando o braço, bota deitado na dessa, um monte de coisa. Né? Mas aos trancos e barrancos o especial foi sendo feito, né? A gente vê que... Ficou amarrado, história, né? Mas a gente vê que tem vários desvios quando a gente pega com o olhar crítico pra ver. Agora que muitos de vocês já viram o episódio, e eu vou abrir a mente de vocês nesse momento. Por exemplo, o fato do K9 não andar com eles é porque transportar aquele trambolho dava muito trabalho. E qualquer coisa da BBC é um corte que eles dão no custo. Então, não tem... Em casa. Hã? K9 fica em casa. Você fica em casa. Por lá. Ele aparece 2 segundos. A gente teve 4 doutores no episódio inteiro. Quantas tardes vocês viram no episódio? Uma. Por quê? Porque De um doutor só. Porque... Que é o doutor da vez, né? Que é o 5º doutor. Que é o que tem. Porque construir tarde, gasta madeira e a madeira sai do bolso do contribuinte. Gente, especial 50 anos com 3 tardes
É luxo. Não, 3 tardes, 3 interiores, É cara. luxo. É poder isso aí, né? não. Anos 80 é outra história. Anos 80, cara, você vê, é muito engraçado que você pega, nos anos 80, nessa época, em 83, a gente já tinha o Nova Geração, se eu não me engano, Star Trek, né? Me corrijam, Trackers, aqui? Tinha. Já é. Então você pega a qualidade, pô, a gente pega, até não precisa nem do Nova Geração, a gente pega o Geração Velha, o Original Series, compara com os anos 60 do Doctor Who, cara, a balança é desigual. É em cores, os efeitos são melhores, você não vê o zíper, você não vê o microfone, Você é não outra vê a coisa. gosma, né? Mas você vê que mesmo com todos esses remendos, Doctor Who cumpre muito bem, né, cara? Por exemplo, você tá tão imerso no episódio que você não vê que a roupa do Cyberman é uma roupa de mergulho. Entendeu? Você não mais vê. ou menos. Você não vê que o. Não. Não, o negócio que segura a arma dele é tipo. É negócio de câmera. Na verdade, você... Aquele outro bicho lá. Aquele outro bicho não. Aliás, o que. Vamos fazer um parêntese. Eu sei que vocês estavam esperando falar isso. Vamos fazer um parêntese pra falar sobre o guerreiro de Rotten lá, que é tirado da Televisa, cara. Chapolin. Inclusive, a trilha sonora desse episódio, aquele é muito Chapolin. Eles pegaram emprestado. Pra quem não sabe. Ana, me ajude. A Televisa é TV pública? Não, a Não, Televisa é... porque se fosse, cara, vocês sabem que tem um acordo entre as TVs públicas de todos os países, né? Se fosse, eu ia falar que a BBC foi lá e pegou alguma coisa emprestada do Chapolin. Mas deve ter pego. Porque é igual, cara. O efeito parou de filmar, filmou de novo. É de uma brilhante... Sei lá, brilhanteza? Brilhantagem? Brilhantíssimo. Brilhantismo imenso, cara. Brilhantismo. Brilhantina, enorme, cara. Brilhantismo. É lindo. Fala. Eu só sei que esse robô de Rotom me lembrou muito, já deve ter visto aqui, aquele vídeo do Doctor Who japonês. Doctor Who japonês! Olha, Doctor Who japonês, cara, foi um dos posts que deu mais audiência no site. Em todas as chamadas, cara. Site. Ó, tiveram... Qual foi história do site. um dos posts que a gente teve mais audiência? Agora, a chave dentro desse parênteses. Teve uma notícia de 1º de abril que a gente botou que a Karen Gillan e o Matt Smith estavam noivos. Cara, o servidor quase caiu. Teve a vez do Doctor Who japonês, que foi a mesma coisa, e quando o Doctor Who veio pra cultura. E especial, foram essas 4 vezes, cara. Fora isso, pode entrar episódio, pode dar declaração bombástica, nada barra, cara. Doctor Who japonês é outra coisa sensacional, né, cara? Vamos onde eu tava? O Guerreiro de Rotom, né? Que você vê, nada mais é que um cara, que é um robô, né? É um cara com uma roupa toda... Com parece, colã, né? Sabe o que parece? É um homem com colã prateado. É uma roupa só. É um colã, é um macacão prateado. É uma mistura de Fred Mercury prateado com aquele... Quem viu American Horror Story, a primeira temporada? Aquele bicho de couro. Qual é o nome? O Gimp de Pulp Fiction, exatamente. É aquilo ali. E de novo, você ignora que dá pra ver alguém empurrando a espada por debaixo do braço. Você ignora que, tipo, onde ele punha aquela espada? Não responda Ela essa tá atrás pergunta. dele, né? Eu também Atrás pensei. dele. Tipo, depois você descobre que tava tudo guardado na caverna, mas, Não. tipo... E assim, é aquele lance, de novo. Não, ele é muito rápido, ele é rápido como um ele raio. foi lá, pegou e Ele jogou. correu, Ah, tá. exato. É que ele faz aquele negócio. Mas ele nem deu Você quer ver eu ir lá na Paulista e voltar muito rápido? Você quer que eu vá de novo? É esse negócio, sabe? Então, assim, de novo, isso é um baita desvio. Tipo, imagina o que eles iam ter que fazer de efeito especial entre 1 milhão de aspas dos anos 80 pra fazer uma super agilidade de um bicho. Maluco, para de filmar, filma de novo e diz que ele é super rápido. E o pessoal acredita nisso, cara. Por exemplo, E na época devia ser um efeito incrível. não sei se vocês notaram, por cena só tem 5 Cybermen. Mas no episódio deve ter uns 40 Cybermen. Mas a gente só vê grupinho de 5 em 5. Porque A o mesma orçamento roupa. não é. Mas você perguntou o lance da roupa de mergulho, né? Na verdade sim. a gente vê, mas a gente ignora, né? Não, você fica, é o que eu falei, você E a fica gente tão tá- imerso, E né? a gente tá vendo uma TV, né, de boa qualidade, etc. No Naquelas, telão, né? naquelas Telefunken Britânia, de 1973, que tinha que esquentar pra ver. De tubo. De Tem muito tubo. isso também, a gente vê Tudo coisa bem. hoje em dia. Tem também que Geralmente coisa antiga, né? A gente gravou um podcast com... Qual é o nome daquele site lá de fora? Oh, Dr. Squee. Caramba, Gallifrey Stands Podcast. Alguém ouviu daqui que a gente botou? Você ouviu, né? Foi em inglês? Foi em inglês, então muita gente não deve ter escutado. Mas o lance é o seguinte, ele perguntou o que a gente achou quando viu a série clássica pela primeira vez. Eu falei que quando eu comecei a assistir, eu tentei me esforçar ao máximo pra tentar assistir aquilo como alguém dos anos 80 assistiria. Entendeu? Óbvio que eu não botei numa televisão velha. Mas eu tava vendo que a qualidade zoada, tipo o zíper aparecendo, a primeira coisa que veio na cabeça é, cara, eu tô vendo isso hoje numa TV de LCD, botado no meu HD, bonitinho. Pô, naquela época era
filme de, sei lá, 8mm, não sei. Por aí. Por aí, numa TV de tubo que tinha que esquentar, Pequeno. embaçada. Então, muita coisa você não via, cara. Então, é que nem National Kid. Cara, eu adoro série japonesa, live action. E no National Kid eu tenho os DVDs e você consegue ver o cabo. Eles não escondem. Tem um gancho nas costas dele. Minha mãe assistiu isso nos anos 70 e ela falou, não dava pra ver. Não tinha como ver na televisão antigamente. Definição. E mesmo que você conseguisse ver, você via o episódio uma vez, não tinha reprise. Esse lance de reprise... pausar. Não vai aparecer no iPlayer daqui a meia hora. Então, você viu? Pô, você viu o quê? Não sei, passou a cena, já foi. Não, é impressão, né? É que nem novela, só passa uma vez. E aí você pega... Oi, fala. Peraí, alguém leva ali pra ele. Vai lá. Alguém sou eu. Tentem chegar o mais próximo possível pra... Vamos lá, manda abraço. Não, é que nem no... meu nome é Arthur. Que nem no especial dos 50 anos, aquela... você não percebe, talvez alguém não tenha percebido ainda também, desculpa, mas a primeira vez que você vê, você não percebe o roteiro em cima da tarde ali do Matt Smith. Na cena... na cena que eles estão, na cena final, que eles estão lá... Que aparece 2/7. É isso? Isso também, mas Isso eu notei, cara. quando tá aparecendo, aparece o Tennant, aparece o Matt Smith, o Matt Smith aparece uma vez falando com a tarde com o painel da tarde de fundo, normal, depois corta de novo pra ele e tem um roteiro em cima do painel da tarde. Sério, pode olhar lá. E tipo, a primeira vez que a gente viu, ninguém reparou. Quando você vai ver a segunda vez, você... Aparece 2/7, não aparece os logos. O que foi? Não tem presente. Ó. Agora eu vou fazer uma paradinha e falar sobre os produtos que estão vindo pro Brasil. Sim, esse lance dos 2/7, quando aparecem os hologramas, são retirados de várias cenas da série clássica, né? Só que o 7º apareceu no filme também. E ele do filme tá com roupa diferente da série. E as duas vezes que ele aparece, cada uma é com uma roupa. E eu vi isso no cinema, eu fiquei desesperado. Mas enfim, vocês entendem o porquê. Quem viu Day of the Doctor no cinema? Quem foi no Eldorado na sessão que a gente tava? Então, essa pessoa que tá aqui na frente, nossa amiga, ela estava chorando. Nossa, tava dando compulsivamente. Saindo de barquinho. Então, mas quem Por causa tava... do Tom Baker, Sim, por causa do Tom Baker. Porque eu tava falando dos DVDs. Por que é importante comprar produto nacional de Doctor Who? Pra mostrar que a gente tem força, né? Assim, a gente é amigo do pessoal da BBC que trabalha diretamente com... que trabalha diretamente com marketing de produtos, de mídia física, né? E a primeira coisa que eles falam é que tem que ter público para trazer mais coisa. E aí a gente pega, por exemplo, tá em pré-venda a 4ª temporada, vocês podem até... a gente tem os links no site. E aí você vê um monte de gente botando mensagem de ódio porque não tem dublagem no DVD. E aí quando vai a dublagem para TV Cultura, eles reclamam que a dublagem tá mal feita. Então, não tem legendado. E não tem legendado. Então assim, você se pega numa saia justa da BBC que eles não sabem quem agradar, entendeu? Mas o lance esse DVD tá muito bem feito. Todo mundo que tem comprado tem mandado pra gente as screens. O menu é bem feito. Alguém tem? Os extras. Quem tem? Você, menininha ruiva. Você, qual é o seu nome? Débora. Dê o seu review de leve do DVD. Eu acho que o DVD é bem feito, porque você consegue acessar, o menu dele é muito bem feito e tem as cenas, as imagens vão passando e aquilo é muito legal. E os extras? Os extras também, os extras são incríveis. Eu tenho o DVD da... Não. Eu acho que esse episódio chama dublado. Acho que Não, ele não foi dublado. O que acontece é que assim, o fã, às vezes, ele se prende numa bolha de eu sou o fã, vocês estão fazendo tudo errado. E eu sei porque eu também sou fã e às vezes também faço isso. O que acontece? A dublagem de Doctor Who, em especial, ela é feita pelo estúdio chamado Estúdio Clone, que é aqui em São Paulo, inclusive. Ele não é dublado aqui. Ele é dublado aqui, mas ele não é encomendado aqui. O que acontece? A BBC, lá em Londres, quando ela recebe, tem uma empresa X querendo comprar os direitos de episódio X, Y, Z. Legal. Precisa regionalizar? Precisa botar áudio em português? Precisa. Qual é o estúdio lá, vindo da BBC? Qual é o estúdio mais barato de lá? Clone. Então, eles vão dublar assim, pra gente aprovar. Então, é de lá que sai, já vem pra cá dublado. Então, o que acontece? Pra comprar o material dublado é outra licença, entendeu? É comprar a licença do episódio com áudio em inglês e comprar a legenda do áudio em português.
Entendeu? E talvez esse DVD tá custando o quê? 19, 29? R$29,90. R$29,90. Se viesse com áudio a mais, talvez ele fosse mais caro e não fosse atender todo mundo, entendeu? Então a mensagem é: compre produtos do Dr. Fora Who. que a dublagem da TV Cultura fica pra TV Cultura. Se alguém quiser usar aquilo, tem que pagar pra BBC e pra, E pra TV, TV Cultura. Sim, Entendeu? sim. Que encarece Existem várias muito. burocracias envolvidas, né? Sim. Nisso tudo. Mas vamos voltar lá pro Five Doctors. Vamos voltar pro Five Doctors. É porque essas pessoas... Não, vão ter... tava falando do O cara pessoal, que pula o pessoal e tá some. acostumado com os parênteses dentro de parênteses do podcast, então É tudo bem. verdade. Guerreiro de Rotten e as roupas de carnaval. Aliás, ele é um robô, tá? Ele é um robô. ou guerreiro? E não tem também... Alguém ficou perdido no episódio de não entender alguma coisa ou ele tava bem explicado? Achei que tava ok. Tava mais fácil de entender do que os episódios do Moffat? Tá. Olha a voz do povo. Mas aí não é tão difícil assim, gente. Não, é que, por exemplo, Você tem duplinhas de companions e doutores. A maior dificuldade que o Terence Dicks teve, Terence Dicks foi o autor do roteiro dos 5 Doutores, era como é que ele ia encaixar, tanto personagem. não, 4 egos, porque são 4 doutores e cada doutor acha que ele é o doutor. E essa é a parte legal, E né? aí, na eu tenho- verdade. e aí a graça. Primeiro é encaixar todo mundo. E segundo, como é que você dá mais tempo de tela pro doutor que tá no cargo? Que é o doutor da vez, que é o quinto doutor, né? Porque o doutor da vez sempre ganha mais tempo de tela. Então como é que você faz pra arrumar Encaixa. todo mundo? Encaixar todo mundo, encaixar as companions, encaixar Bater o a fato de- agenda, né? Porque a gente vê... Tem 4 personagens que aparecem por 1 minuto na tela, né? Que é o Mike Yates, do terceiro doutor, a Liz, do Shaw. terceiro doutor, o Jamie e a Zoe, do segundo doutor. Por que eles apareceram tão pouco? Eles não tinham tempo de gravar. O Jamie, de novo, estava gravando esse Andrews, eu acho. Emmerdale Farm. Novela, malhação inglesa. E não tinha tempo, mas ele queria muito. Aí falaram: cara, você tem 10 minutos pra gravar? Tenho. Ele falou, gravou e voltou pra Emmerdale. Foi mais ou menos E isso. ficou chateadésimo, né? Porque Ele queria participar ele queria aparecer mais. mais. Eles tiveram que... Ele e o Troughton saíram da série praticamente... Porque senão ia ter que bater os caras a tiros. Tanto que ele e o Troughton voltam em outro especial com o sexto doutor, que é o sexto e o segundo, chamado Two Doctors. E é o Jamie. Que a gente pode, inclusive, exibir no próximo evento. Sim, aliás, Que é vocês muito bom. curtiram o... Se o horário foi muito cedo, vocês podem falar, e review é bom pra gente. Mas vocês curtiram o modelinho de como foi feito, a exibição? Se a gente passasse o Two Doctors, vocês viriam assistir? Mesmo sendo às 10 da madrugada? Sim. Joia. Então, beleza. A gente dá um jeito. Então, acontece, nesse episódio, o tempo de tela do Jamie é gigante, cara. E eu acho que é pra remediar. Compensar. Porque é a segunda vez que ele tenta participar de um negócio e não consegue por agenda, né, cara? Porque Dos o três Three Doctors... doutores era pra ele ser o companion E da não tinha. série, mas aí como é que ele ia fazer pra sair da gravação e não deu certo. Então, a dor de cabeça dele era essa, ele ficou 1 ano pra montar. Sim. Então, E o até hoje o ator participa de um monte de convenção. Ele é sim. super envolvido. Ele é outro, Fraser da, Hines. outro da lista do e-mail do Dr. Who, né? Sim. Não, Onde e é que você outra, vai estar? Eu tô ele é tão envolvido em Doctor Who e ele tem tanto carinho pela época que ele fez que ele gravou um audiodrama fazendo a voz do Patrick Troughton. Tem um que é depois do Patrick já falecido, ele morreu em 90 e pouco, 80 e pouco? 80 e muitos, quase 90. E óbvio que ele não ia ter audiodrama, né? O audiodrama só começou a sair depois de 2000 e algo, se eu não me engano. Tô certo? É isso mesmo, né? Eu acho que é alguma coisa. Audiodrama. No final dos anos 90, no Não. Começo de 2000. Ah, sim, é verdade. Então ele já estava morto, né? E o Jamie, né? O Fraser Hines fez um episódio em áudio fazendo a voz dele, é muito legal, cara. Ou podiam ter usado o filho dele, filho né? dele. Ele tem 2 filhos. Inclusive, quem concorda que tanto o Sean Pertwee de Gotham quanto algum dos 2 filhos do Troughton deveria fazer eles numa volta, cara? Né? Pra quem não lembra, tem... Muita gente levantou a mão. Tem... É que Vocês eles não tão sabem vendo. quais são os episódios, né? Midnight com o David Tennant e a Catherine Tate, que na verdade nem aparece, A né? Catherine Tate no faz episódio. 2 minutos de ela tela. aparece, estou aqui no espaço. Esse é o David Troughton, né? Ele aparece é o David. nesse episódio. E o Michael Troughton apareceu agora em Last Christmas, né? Ele é um dos tripulantes. Isso, ele que faz a Aliás, referência cara, ao Alien, que tem o John Hurt. Sabe o que ia ser muito bom se esse episódio fosse com o War Doctor, cara? Porque, né, tem né? Ia ser melhor se fosse em 1984. Ia ser melhor ainda, cara. Que é outro filme que o John Hurt fez. Parece a piada da Marvel essa, né? Você já Piada escutou da Marvel. do Sherlock? Como o Benedict Cumberbatch vai trabalhar junto com O Tennant? Não, com o Rob Stark. Quem faz? Ele vai ser o O Doutor Richard Estranho. Madden? Ele vai ser o Doutor Estranho. Que é o namorado da Clara. Que é a namorada
Calma, O gente, são Richard muitos nomes. Madden. Não, o ator que faz o Tom Sacker, que me lembra o Homem de Ferro, é o... Ah, Downey Jr. Downey Jr. Robert Downey Vamos Jr. trabalhar juntos. A ideia era no próximo filme dos Vingadores alguém falar alguma coisa assim. Ah, é mesmo, o Sherlock. Os dois se olharam meio assim. Os dois são o Sherlock. Inclusive... Se fosse o John Hurt com a referência ao Alien, ia fazer mesmo. Nossa, Ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom. Deixa eu ver aqui onde eu tava. Eu tô me perdendo muito. Pera, você falou que tem os Companions, A que... gente não tem roteiro. Ah, sim, é tudo no assim como o doutor, o nosso jeito de agir no improviso. Tem que bater as agendas de cada sim, as ator, dificuldades. de todos os atores. Sim. E duplinhos de Companions, né? É isso que vai Ah, montar. do roteiro. Gente, tem uma coisa muito boa nesse episódio. Gallifrey. Sim. Todo mundo concorda que nona temporada tem que ser full Gallifrey. Sim. Né? Tá na hora. Tem que acabar. Teve, eu não sei qual podcast que a gente gravou. Só acho que foi até com a Letícia. Que ela falou, nós três falou que tem que quebrar esse tabu de Gallifrey porque isso empobrece o roteiro. Aliás, vocês viram agora em Five Authors, né? Tipo, Gallifrey não é um tabu, é um planeta normal, tá lá, não teve guerra nenhuma. Não. Tá tudo bem, você vê que eles são uma raça. Ali não. Uma raça de pessoas um pouco. Eles são os aristocratas, são um monte de político. A real é, Rei na eles são barriga. uma alusão aos políticos. Eles são uma coisa meio. Sociedade até meio romana, italiana ali, né? Não, aquilo ali na verdade é uma escola de samba, né? Com todos unidos de Gallifrey, com todos aqueles adereços e chapéus. Love Fortnite no Time Lord. Não, total. Time Lord brasileiro. E aí você vê que assim, existe, tá lá. Tem a capital, tem as outras cidades, tem todos os Time Lords, as Time Ladies. E é muito legal, né? E, tipo, o que tem de errado, sabe? É isso? É essa a Ele questão. levanta pra mim e se pergunta onde foi que ele escondeu O selo, tá, assim, né? tá escondido. Não, oi, fala. Mas será que o Moffat tendo colocado aquela referência do... Esqueci qual foi o episódio, que a Clara e o doutor voltam pra Gallifrey. Do Lissa. Aliás, vocês a lembram? Missy, que quando a gente vê lá no final da 4ª temporada, né, o mestre é mandado pra Gallifrey. Sim. Será que não é uma forma também já do Moffat? Ele tá dando as dicas. Colocando as ideias, né? Na quarta não foi ele. Eu acho que ele tá colocando ideia a tempo demais, né? Já tá na hora de entrar Aliás, na por ação. exemplo, a gente teve a regeneração do Matt Smith pro Capaldi no especial de Natal do ano retrasado. A gente sabe que veio de Gallifrey. Onde a Clara conversou com os Time Lords e eles deram um novo ciclo. Então, olha, Gallifrey aí, há tempos, Não, né? fora... Essa temporada enrolou muito. Podiam ter trazido nessa já. Tipo, não precisava ter feito aquele monte de episódio enrolando. Eu também achei. Então, teve o Lissa, né, que foi até o que a Renata aí falou, que é o episódio que eles aparecem no celeiro, mesmo celeiro que o John Hurt aparece no Depois. especial, né? A gente vê o doutor criança. Casa de Langbarrow, não sei, quem falou? É o mais provável. Não sei. É um livro muito polêmico. Alguém já leu esse livro, Langbarrow? Que é um infame livro que fala o nome do doutor. Mais ou menos. Não, os livros são canon. Os livros são canon. Todo mundo treta por causa disso na internet. Sim. Ele não é considerado canon. Eu não sei, eu não li. Mas já você leu e falou que é muito bom. Tudo ela que leu. A gente já Sim. Não, eu leio mais os quadrinhos. Aquele livro eu tenho preguiça, não tem figura. Ele leu os Brincadeira. Não, brincadeira. Como é que é? Eu tô brincando. Você lê os livros. Não, eu li muito também. livro, mas eu não li. Por coincidência, eu não li os que vieram pra cá. Todos, ainda. Mas eu vou ler. Eu quero ler uma. Não se entrega. Não, eu tô falando, eu estou aberto ao público. É que você fica fazendo podcast, você fica lá no site, a gente entende. Pois é. Você não era culpado. Eu sou. Mais ou menos. Deixa eu ver. Sim, por que a gente puxou o lance de se vocês entenderam o episódio? Porque o episódio, esse, o Five Doctors, ele tem muito elemento, tipo, você vê que eles já estão num cenário de uma coisa que já era uma tradição extinta em Gallifrey, que era o jogo de Rassilon, né? Que era mais ou menos uns jogos vorazes de Senhor do Tempo. E aí você vê que a justificativa, de novo, que a BBC arruma, porque é aquilo, fã quer ver Dalek Cyberman. Ponto. É isso Eles e nada mais. um Dalek. Tem um Dalek aparecendo porque Que é a cota. contratar motorista de Dalek é caro. Ele destruir o Dalek, então dava pra aparecer de novo. Inclusive, a BBC ela tem uma mania muito feia, de destruir coisas, tanto que a gente tem muita recon, porque ela tem que destruir pra ganhar espaço. E eu não sei se vocês lembram, talvez muita... Quem assiste aqui a série, sei lá, desde 2011? Então todo mundo começou depois de 2011? Antes? O que acontece? Em 2011, foi encontrado num lago, em qualquer lugar random da Inglaterra,
um Dalek, cara, inteiro, debaixo do lago. E quando acharam, foi uma comoção louca e o nego começou a ficar maluco, né? Você tá lá tirando a sujeira, o limo do lago, vem aquela cabeça. E eu falei, meu Deus, é sério, não sei o quê. Aí teve toda a forense lá, sei lá, foi descobrir o que era. E descobriram que nos anos 70 a BBC foi gravar naquele descampado. E o tanto que eles iam gastar pra levar o Dalek de volta era tão caro que eles desmontaram o Dalek e jogaram no lago. E é isso aí, galera. E deixa. Mas a parte da CCXP também, se falar. É tipo a história mítica do trator, do guindaste que deixaram no Canindé. É famosa essa história. Que história é essa? Sabe o Canindé lá perto do estádio do Canindé, perto do Tietê, né? Sim. Diz a lenda que a coisa foi tão trash pra montar, pra construir, que eles levaram o guindaste pra dentro e não conseguiam sair. Aí o que os caras fizeram? São Paulo se supera nas coisas, né, cara? Eu vou te contar. Não, mas você falou aí, né, da... Tem esse telefone? Não, eu queria trazer o lance da... Tô ligando pro doutor. O lance da pedreira japonesa, né? Porque você vê que o Turlough está lá contemplando... o Olho de Orion é um... O Olho de Orion é um descampado da Inglaterra, né? Gallifrey é tipo o interior da Inglaterra, é muito legal. Você que morou na Inglaterra, que cidade aquilo ali parece, cara? Putz, East Anglia. Não, East Anglia não é com certeza. Tá com cara de ser centro Inglaterra. Aí teria que dar uma checada. Cara, era qualquer... Era assim, qual é o lugar mais perto que tem menos gente pra gravar? É ali, beleza. Ali é o Olho de Orion. E a Zona Morte de Gallifrey é a pedreira da Toei, né? Que fica, né? Até hoje. Que eles usam até hoje. Pra quem não sabe... Então, Doctor Who, tem muita... O lance do Doctor Who japonês, né? Ele trouxe muito essa tona de volta, que Doctor Who nada mais é que o Tokusatsu, né? O Changeman britânico. Porque o que a gente vê nessa série de live action japonesa é que toda vez aparece um robô gigante na pedreira e um monstro na pedreira. E Doctor Who, no fundo, é a mesma coisa, né? Lá na Inglaterra tem o monstro da semana, né, no caso. O monstro da semana e o cenário da semana, e é isso. Tem até o dito popular britânico lá, que se Doctor Who pode ser gravado no elevador com 2 atores e uma trilha sonora, ele vai ser, né? Gravado dentro do elevador. E aí você pega, né? Tem tem esse lance do jogo de Rassilon que já estava acontecendo, que é a desculpa da BBC de socar vários vilões sem justificativa alguma, de estarem no mesmo lugar, no mesmo momento, entendeu? Caçando a mesma coisa. E aí você vê que, por exemplo, eles botam uma porrada de Senhor do Tempo que a galera estava querendo ver, né? Que a gente, por exemplo, o terceiro ficou 3 anos, entendeu? Né? 3. Desses 3 anos, 2 foram sem viagem no tempo at all. Sem Gallifrey, sem Marte, sem Betelgeuse, sei lá, sem nada. E aí você tem 1 ano só com viagem no espaço. E depois você tem o Tom Baker, né, 7 anos. Depois o Davison, né? Mas o Davison não tinha tanta coisa espacial quanto o Tom Baker, né? Ele tinha acabado de entrar, ele estava 2 anos. É bem no começo da época dele. E aí você pega que eles estão querendo botar o máximo de coisas pra não ter como ter reclamação, né, cara? Né? Alguém tem cabeça? Tem Cyberman? Tem robô... Tem robô... Tem robô da Televisa? Tem fantasma. Tem o Yeti. Tem o Yeti, então. Aliás, o Yeti, né, que é uma referência ao episódio do Segundo Doutor, né, o Abominable Snowman, que volta no Snowman. Na 7ª temporada. A grande inteligência, feita pelo Ian McKellen e pelo grandíssimo, maravilhoso Richard E. Grant, né? Ela é um personagem... Dr. Simeão, né? É um personagem lá dos anos 60, do Abominable Snowman. Então eles socam ali o Snowman pra botar. O pessoal quer ver? Coloca. E aí você vê que dentro do episódio tem várias referências à própria série. Por exemplo, quem daqui que não tinha visto... De novo esse telefone, gente? Dá pro doutor atender esse negócio. Quem aqui que não tinha visto nada da clássica que pegou a referência do I Don't Like It, do Redecorator? Vocês achavam que era referência do 11, não era? Sabia. Essa é uma das piadas mais recorrentes de Doctor Who. Há anos. Você tem 2 que é passada nesse episódio que mais de uma vez. O I Don't Like It, né? E vocês repararam que o segundo sempre fica falando vai primeiro? Ele vivia fazendo isso porque é o boi de piranha, né? Pô,
Tem perigo Vai lá, ali. se vira. Pode ir antes, cara. E você vê, tem episódio. Vai lá. Tem episódio do 11 que ele faz isso, se eu não me engano, ou do 10º, que ele faz negócio você primeiro. E alguém fala, não, você primeiro. Entendeu? Então a série ela é muito autorreferenciada, né, cara? Inclusive, uma pergunta que surgiu lá no grupo esses dias é assim, posso ler os livros mesmo... Posso ler os livros da série clássica sem ter visto a série clássica? Pode, cara, vai acumulando conhecimento. Por exemplo, tem zilhões de referências da série clássica na moderna e ninguém viu a clássica pra entender. Depois você vai ver que é uma referência. Por exemplo, sabe uma referência que eu não entendi na época? Quando o Matt Smith recebe a ligação que o chefão da Unity morreu. É porque o ator que fazia o Brigadeiro tinha falecido. E eu não peguei a referência da época, porque eu não tinha assistido ainda o Segundo Doutor. Quando eu vi o Segundo Doutor, eu falei, era isso. Não, né? e você... Então você vai acumulando as referências, não precisa ser na ordem, é impossível ser na ordem. Isso pouca gente Inclusive, sabe. Ju, Mortalha Desculpe interromper. Não, claro. Pode falar da Mortalha da Sua de letra? O Mortalha da Lamentação, pra quem assistiu Five Doctors, vai ser legal, porque tem várias companhias que apareceram no Five Doctors que estão no Mortalha também. Então, assim, é muito legal. Não é legal? A Gabi leu e... É muito bom mesmo. Então, assim, é uma homenagem também à história de Doctor Who, sabe? E achei legal porque no livro eles dão referência da série moderna também. Sim. Porque é o Matt Smith, então ele dá referência das companhias anteriores. É muito legal. Não, tem coisas até do tipo, ele fala, pode me chamar de Theta Sigma, que é uma coisa também antiga, né? Sim, que a gente só vê que tem isso na série moderna também. A River tatua não, né? Ela picha escreve, no muro lá, Theta Sigma, né? Então, assim, vão acumulando referências. Uma hora vocês vão... Vai montando quebra-cabecinho, uma hora vocês vão entender o todo, né? Você quer falar disso? Não? Gente, só lembrando aí que quem quiser falar é só levantar a mão, vocês são muito calados. É um podcast comunitário. Todos participam, todo mundo fala. Então... Quem levantou a mão? Lá, tem uma mão. Peraí, nosso móvel. Nosso microfone móvel. Dê seu nome, idade, local. Meu nome é Mauro. Eu tenho uma pergunta. No finalzinho do Five Doctors, eles fazem uma referência do tipo, cadê o segundo, né? Cadê o Tampinha? Sim. Mas o primeiro, se não me engano, é o primeiro que fala isso, certo? Chama ele de baixinho. Não, o primeiro fala... Mas depois foi colocado que, tipo, na série nova, acho que não sei, que os, tipo, o encontro de dois doutores, eles não se lembram, certo? Não. Depende, né? Alguns sim, alguns... Depende do encontro. Por exemplo, o Time Crash, que é o quinto e o 10º, eles se lembram. Tanto que tem o lance do doutor lembrar, porque ele viu ele fazendo. Né? No especial de 50 anos ele não lembra, porque a justificativa para não fazer plot hole, né? Nesse... Eu não sei, não digo todos, cara, mas o que acontece? O quinto lembra. O quinto e o segundo com certeza não lembram. Por quê? A gente falou isso no podcast passado. Peraí. Obrigado. Calma. Minha voz é alta, tá chegando aí. A gente falou no podcast passado, né, mentira, no podcast retrasado dos anos 60, que o segundo doutor, ele tem uma temporada secreta entre a 6 e a 7 que o fandom, né, a comunidade de fã, chamou de temporada 6B e que isso acabou sendo meio que levou o selo de ok da BBC. Ao canon. Qual o lance? A gente nunca viu a regeneração do segundo pro terceiro. Não é visto em tela. Tanto que a gente tinha, né, o oitavo e ele, mas agora é só ele. O que acontece? A gente vê no final de War Games ele rodopiando lá no círculo psicodélico no 60 preto e branco, e ele aparece no começo do Spearhead for Space caindo da tarde. O que a BBC aproveitou dessa janela? Não, é o seguinte, o doutor, ele começou a frilar pro Senhor do Tempo. Você não quer ser regenerado na marra porque você andou alterando a história aí? Beleza, trabalha pra gente, vai ali, conserta um problema, vai ali, se ajuda. Então, assim, esse doutor que aparece, o segundo doutor que aparece nesse episódio, já é o doutor de depois de War Games. Tanto que ele fala que o Jamie e a Zoe estão com a memória apagada. Não, era o que você acabou de falar, porque ele não se lembraria se ele regenerasse logo depois do Jamie e da Zoe. Inclusive, o doutor que aparece lá em Two Doctors a de 6B também. É nesse miolo, né? Toda aparição do segundo doutor depois da época dele, ele lembra de tudo e é depois de War Games. Todas. O terceiro, óbvio, não lembra porque ele teve a memória apagada, super how convenient da BBC, né? Mas sim, eles têm a memória assim. Vamos lá, onde eu estava antes falar do baixinho?
Ok, fechamos o baixinho, fechamos o parênteses do monstro da... Então nós temos a chave dentro do colchete, dentro da... Né? Beleza. A gente também falou que as histórias eram meio amarradinhas, que todos convergem por um Lembrei. jogo, a imortalidade. As referências dentro da própria série. É assim, Doctor Who é uma coisa que, por estar tanto tempo no ar, ela sabe o valor que ela tem para a comunidade de fãs, e ela sabe o valor que ela tem além da série. Por exemplo, você pega Robot of Sherwood, episódio da 8ª temporada. Quem gostou do episódio? Quem não gostou do episódio? Maluco, quem não achou nada? Não, é mais ou menos. Mentira, muita gente na internet falou que não gostou. É o do Robin Hood. Então, exato. Qual é o lance? Vocês lembram que quando o doutor entra numa de provar que o Robin é um mito, ele entra no computador, ele vê uma foto de um filme? Aquilo foi não sei se filme ou série? A filme. série do Robin Hood. O filme do Robin Hood que o Patrick Troughton, o baixinho, o segundo... Série do segundo... Que ele fez antes de Doctor Who, nos anos 50. Que foi o que deslanchou a carreira dele. E ele foi o primeiro Robin Hood da televisão. Ah, lá. Entendeu? O Patrick Troughton foi o primeiro cara que fez Robin Hood. Sim, então você vê que tem muita referência da própria vida dos atores dentro da série. Porque ela sabe que o fã, que é mais antenado, né, vai chegar, vai ver e vai gostar disso. Por exemplo, você não vê... Você, como fã de Doctor Who, você pode bater no peito e falar pra qualquer fã de Star Trek, ou de Star Wars, ou de, sei lá, Battlestar Galactica, que Doctor Who tem muito mais referência de Doctor Who do que as outras séries. Delas próprias, não de Doctor Who. Entendeu? Dentro de si. Dentro de si. Né? Porque é uma coisa meio cíclica, né? Até por ser viagem no tempo, né? E assim, as justificativas se tornam meio cíclicas também. A gente vê, por exemplo, eles falaram lá, não, a gente precisa de toda a ajuda possível dos doutores. Mas só vai até o 5º. A gente tá no 12, cara. Por que não levaram os outros, sabe? Entendeu? Se eles podem, fazer né? tudo. E aí você tem a explicação lá na frente que Gallifrey tá selada. Então eles não podem ir. Então assim, a série, por que falam que o Doctor Who não tem buraco? Porque quando tem um buraco, alguma temporada vai e tapa o buraco. Aí chega o Moffat e abre um buraco maior. E aí um monte de gente finge que entendeu o buraco. Por que eu tô voltando nisso? Porque eu perguntei se o pessoal tinha entendido o roteiro desse episódio, e aí a Thaís perguntou se era mais entendível do que os roteiros do Moffat. Porque, por exemplo, confissão pra todos vocês, até hoje, e olha que eu assisti a clássica toda, eu já tentei assistir a 5ª mais de uma vez, eu não entendi o Pandorica's Open até hoje, cara. E eu vou além. Entendeu? Quem tá dizendo Quem entendeu? Alguém? Você está mentindo. Vem aqui, me explica. Cara, é muito confuso, ó. Pandorica's Open é uma confusão sem pé nem cabeça. Aquele Wedding of River Song é mais ou menos. Aquele é mais entendível. Ele é muito assim e pronto. Gabi, leva ali pra ela. Vamos lá. Explique Pandorica's Open para um leigo. Por favor. Ai, meu santo raço. Ai. Ai, minha Nossa Senhora de Gallifrey. Pra quem não tá vendo, ó, porque vocês estão escutando, a Sofia tá fazendo cosplay de Osgood de Bowtie. Da 8ª temporada, porque um cachecol é enorme, eu precisava de 20 da minha avó pra fazer um daqueles. Anda sempre comendo. Então, o Pandorica's Open é um negócio meio bugante, mas é tipo assim... Você já começou a sua justificativa falando que o negócio é bugado. Ele é bugado. Ele bugou. Eu assisti aquele negócio umas 3 vezes pra entender. Você entendeu? Eu entendi mesmo. Assim, que eles reiniciaram as coisas. Tipo, por quê? O universo é o mesmo universo que a gente tá, é o universo paralelo, eu não sei nada, cara. Eu não consigo entender. É o universo. Foi reboot. Não, você não sabe explicar? Eu sou terrível Eles fazem com o Homem-Aranha. Ela entendeu. Eu entendi. Ela entendeu, ela só não sabe explicar. É compreensível. Então. É muito subjetivo. É difícil. Entender é difícil, explicar é pior ainda. Sim, mas aí por que... Aí o nego vai falar que o Fred odeia o Moffat, porque o Fred é um demônio, ele vai... Não, cara, por que eu tô falando isso? O Moffat, ele tenta fazer um negócio tão complicado que, ao que me parece... Ele chega, imagina uma criança que o pai solta da mão e ele vai andando pro mar. Ele vai andando, quando ele vê ele não tem mais pé e não consegue mais voltar, o Moffat é isso, entendeu? Porque lá o Terence Dickinson, quando fez esse episódio, cara, tem muita coisa how convenient? Sim, mas é simples, cara, tá aqui por causa disso. O que é isso? Isso é um jogo antigo do planeta. Joia, beleza. E aí você não precisa coloca rebutar. duplinhas, né? Você coloca o primeiro
É legal, você Você mistura... divide em núcleos, né? E o legal é você ver, por exemplo, primeiro com uma companion que Do é do quinto. Sim. E você vê como eles interagem. Aí você coloca o segundo com o brigadeiro, que a interação é muito boa. Sim. O terceiro com a Sarah Jane, ele se ferrou porque ela é uma inútil. O quarto não aparece. E o quinto, no fim... O quinto tá com todo mundo, o quinto tá com todo mundo. E aí o Torlo fica com a Susan dentro da tarde. São várias... E é legal porque cada um vai pegando caminhos diferentes E para no mesmo até lugar. triangular... Faz triangulação e para na triangulação do túmulo de Rassilon. E todo mundo meio de saco cheio, porque tem uma hora que fala assim, bom, o que a gente tá querendo ver são os doutores juntos. Quando é que Sim. começa? Quando E é que aí- começa? Quando é que começa? O ápice do episódio é quando todos eles se encontram. Sim, que é o final, né? A resolução. O ápice é no final. E aí você pega, tipo, a gente tem a primeira aparição do Rassilon, né? Rassilon só era citado, a gente viu o Ômega em Three Doctors, né? Que era o Senhor do Tempo maluco, que foi banido pro Zona de Antimatéria. Qualquer coisa, né? Inclusive aquele episódio é muito etéreo. Outro episódio que a gente também pode passar, o Three Doctors, muito bom. Muito legal. Muito bom, muito bom. E aí agora você tem o Rassilon com aquele bigodão de Dom Pedro, que era chapeuzinho. Aquela bochechão. Melhorou muito, virando o Timothy Dalton, né? Sim, o Zordon de Gallifrey, né? Zordon de Gallifrey. E aí você... Mas com pesares, é um episódio fechadinho, cara. É um episódio que explica muita coisa, E você faz vê, e fanservice. sabe o que mostra também? O quanto os galifreanos, eles têm sede de poder, né? O Borus, ele quer porque quer imortalidade. Todas as regenerações não são suficientes. Viver milhões de anos, Sabe o que eu milhões acho não, engraçado? milhares de anos não é suficiente pro Borus. Cara, você pega o nome dos caras, é Castellan, Borussa, Rassilon e Flávia. Eu não tenho isso pra gente. O britânico Flávio é um pouco exótico, cara. Não, Não, cara, isso. Eu acho que pra eles lá, Flávio é Não, um mas por estranho. exemplo, eu posso ir pra Turquia, cara, que eu não vou encontrar um cara chamado Borussa. Mas se eles forem em qualquer lugar, eles vão achar uma Flávia, cara. Não, precisa ir pra Gallifrey, cara. Não, deve ter alguém chamado. Não, mas toda vez que eu vejo aquilo, eu acho muito Não engraçado. duvide. Cara. Mas enfim. Pera, Você se fanservice. perdeu de novo, Eu perdi né? de novo, tô que Você nem um mofá. fica zoando o nome dos outros. Não, para com... Caraca, no olho, cara. Sim, que eu ia falar. Pô, esse episódio não vai rolar. Não sou um casal tranquilo. Esse episódio é aquilo. Eles misturam um Companion, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer ver. Que é uma coisa que, apesar do especial de 50 anos ter sido e é o melhor episódio da série, né? Não fez. A gente vê a Clara andando com o 11. Guerreiro, o 11 e o 10. o 10, né? Diferente do dela. Mas você vê A Billie Piper só interage com o John Hurt. que ela é meio que um fantasma, ela só interage com o John Hurt. Mas Eu faltei, todo eu achei mundo. que faltou o Companion. Quando Não tem liberaram. Companion do 10. Não tem Marta, não tem Dona, não tem Amy. Podia ter chamado a Marta. Não, por mais, sabe o que eu acho mais, e o legal? Mickey. O fandom Eles não viraram explodiu um casal? quando anunciaram que a Billie Piper ia estar no especial. E rolou montagem dela vestida de Rose, com o 11 no colo, e ela se tapeando com Clara, um monte de coisa. Chegou no final, ela nem era a Rose. Ela era o momento. Ela era o Bad Wolf, de certa forma. Ela nem o Bad Wolf, né? Ela era o momento. No momento. A interface. Porque você perdoaria a Susan ter 40, Lá quase vai 50 cacetada. anos em 83, mas você não perdoaria a Billie Piper, que tinha 19 quando ela foi com a Rose, com 30 e pico, ainda sendo a Rose. Você teria que arranjar muita explicação. Ela tava lá no universo paralelo. O fã hoje em dia não aceita explicação tão fácil, né? Na verdade... Casou com o Mickey. Podia ter puxado os dois. Não, e eu acho assim, eu acho que você não... Primeiro, a Billie Piper não tá tão diferente assim, na minha sincera opinião. O dente tá maior. Fisicamente falando. Dá uma boa. Mas sabe qual é o problema de tentar explicar? O lance do universo paralelo dela com o Tenant mãozinha. Deixa Pior é ela. ter que explicar o... Cara, complicado é E você eu acho explicar. que o Moffat não queria entrar nisso, porque é uma coisa que o Davis fechou bem. Mais ou Então vamos usar a Billie Piper fechou, em outra ficou lá, coisa. fechou e não voltou mais. Eu acho que o Moffat Tem não muita quis gente tocar. que acha, eu pelo menos vejo assim, que justamente pra aproveitar aquele gancho do Pandóricas, ele já fez Pandórica do tipo, isso aqui tá muito bagunçado, ok, zerou. Eu também acho que ele usou Pandórica pra começar de novo, só que ele não explicou isso. Só que meio que não começou de novo. Tudo continua do mesmo jeito. Sim. E aí na sexta temporada resetou de novo. Não, aí você pega, de novo, falando os buracos no Não, plot. ele apagou. Por exemplo, os Daleks Foi. estão desmemoriados no final do As Alas de Daleks, a Oswin deleta a memória conjunta dos Daleks. No episódio seguinte que os Daleks aparecem, eles lembram tudo de novo. Quem explicou isso? Não, É que fui é eu. outro.
tempo? Não. Então. A explicação que eles dão é que todos os Daleks estão com memória apagada de todas as épocas. E aí volta e não tem. Não. É jogado. É um barato muito doido. É um barato muito doido, é. Eu acho que assim, fala aí. Louder? É melhor ele... Venha. Eu vou. Dessa vez eu vou, que todo mundo tá levantando, as mulheres estão levantando. Depois, lá no Time of the Doctor, eles falam, né? O Dalek fala que ele pegou eles pegaram os dados do doutor da Bispa lá, mas aí até aí já... Da Bispa? Da Bispa não. Isso. Fala assim, não, a gente pegou o doutor falou, mas como vocês não lembram de mim? Cara, mas te falar, Então, alguém aí lembrava disso? Eu não lembrava disso, cara. Você foi muito a fundo. Não, é que eu revi. Mas legal, bom saber que tem uma explicação. Ele fala, não, a gente Deus Ex Machina. Sim. Então, é muito fã disso. Inclusive, isso é uma... Esqueci seu nome? Matheus, né, que já falou aqui, ele falou do nosso Deus Ex Machina. Eu já vou sentar de volta. Do Deus Ex Machina, que, por exemplo, a Screwdriver tá virando um Deus Ex Machina, né? Hoje em dia, a Screwdriver até atira. A gente viu no episódio do Cyberman que tem o Craig, qual o nome? Oi? O episódio do Cyberman que tem o Craig. Não. Craig? O episódio que... Do Stormageddon. Isso, do Stormageddon. É o... não lembro. Qual? Closing Time? Não, Closing Time é o primeiro. Enfim, é o Closing Time? Então, isso, é o The Lodger, é isso mesmo. O Closing Time, ele mostra o Cyberman, naqueles ratinhos, e o doutor atirando com a Screwdriver, tipo... Cara, é o que John Hurt fala, isso é uma chave de fenda, você vai fazer o quê? Abrir montar um guarda-roupa? Montar um guarda-roupa, entendeu? E hoje em dia, ela tá virando um recurso de roteiro pra resolver qualquer coisa, tipo, tô preso numa sala, pronto. Desintegrar uma porta que a gente sempre soube que ele não conseguiria fazer porque era de madeira, entendeu? Ou, preciso fazer tal coisa, a tarde tá quebrada, consertou, entendeu? E isso foi o motivo de tirarem a chave de fenda lá nos anos 80. O pessoal que notou, né, que tem olho mais aguçado, a chave de fenda não é usada nesse episódio, porque o quinto já não tinha mais. Ele quebra a Screwdriver num outro arco que eu não lembro o nome agora, e isso foi decisão dos roteiristas, tipo, quem era o da época? John Nathan Turner. Jonathan Ele não é roteirista, ele era produtor. Showrunner. Produtor. Que assim, cara, tá virando, não tinha essa expressão, né? Mas tá virando Deus Ex Machina, ele tá resolvendo tudo com isso. Tira, porque tá fácil demais. Ele também tinha medo de ficar muito infantil. Sim, tem tipo por isso que ele tirou Cachecol Colorido, K9. Sim. Não funcionou muito, né? Porque depois ele botou um casaco colorido, né? E botou o Edric, né? Também. Mas enfim, e eu acredito que a gente tá há dias de acabar a Screwdriver. Tipo, ou voltar pra uma versão muito mais simples que faz menos coisas. Eu acho que assim, talvez não suma da série, porque a verdade se tem uma coisa que vende muito, é Screwdriver. Tipo, lá... Para de você na cara, cara. Lá na gringa é relativamente barato um Screwdriver. É o quê? 10 dólares? Eu paguei 10 libras na minha. 10 libras, 40 reais? Não, é 40 era bem menos, era tipo 25 reais, 30 reais. Tipo, você paga tipo 20 e pouco num prop, e é isso, cara. E isso não é uma ou duas pessoas, são milhares de pessoas comprando isso. Ainda mais na Inglaterra, né? Porque é um souvenir, é legal de dar. Então, se tirarem da série, já é uma coisa menos pra vender. Então, talvez a BBC não pise aí. Mas talvez ela faça isso de dar um downgrade, porque tá demais, cara. Quem sabe ele quebra e o Capaldi consegue uma nova. Fazer? Sabe quando a Hermione, o Harry destrói a varinha da Hermione sem querer? Sim. Daí ela tem que usar a deles e não consegue muito bem. Funciona. De repente, ele quebrar só um pouquinho. Algumas dá só funções. aquela batidinha. Aí, assim, algumas funções. Tipo a Clara, já que ela é, muito... já que ela é muito útil, ela, de repente, sem querer... Não vamos jogar falar longe, bater na cabeça dele. Ela podia bater nele com as Ela faz alguma besteira e... né? Seria ótimo. Olha, pra eu não falando ser... que ela podia ter caído junto. Porque vocês aqui, agora estão com mais gente... Vocês estão falando mal da Clara aqui, mas ninguém vai reclamar no Facebook de vocês que a gente tá falando mal da Clara. Então, assim, vou botar todos vocês na Berlinda. Quem acha que a Clara tá demais, que tem que sair? Já deu. Que já deu, que tem que ser outra companhia. Maioria, hein? Quem acha que ela é incrível, maravilhosa, fique mais 8 temporadas. Eu gostava dela, eu não gosto mais. Eu gosto, mas eu acho que já venceu. Um de cada vez, gente, calma. O prazo de validade. Venceu o prazo. Já azedou. Fala. Vou defender uma coisa específica do pessoal. A famosa história do Kill the Moon. Eu vou falar a verdade. Se fosse comigo,
Eu não tinha ameaçado, não. Eu ia socar o doutor até regenerar. Que isso, cara, Eu que não tô defendendo que a atitude dela seja louvável. Mas Sim, claro. o que eu gosto da Clara dessa temporada, inclusive em relação às outras, é que ela é mais humana. Olha aí. Ela botou Olha aí. na chincha de Pode reações. aplaudir, cara. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui. Se fosse você no lugar dela, agora franco, naquela situação, ou você explode o teu planeta, ou você deixa um negócio que pode matar teu planeta. Sabendo de tudo que aconteceu lá, que ela teve que ajudar o cara no Kobayashi Maru dele, lá em Indeia. O cara chega e aí... Se danem. Pra usar uma expressão mais adequada. Limpo. E você ainda faz tudo isso, pensando tudo isso. Quem não já chegava lá e não tava pelo menos um belo de um tabefe na cara? Não, mas gente, você não acha que tá demais a agressão física? Não tá demais? É o que eu disse. Eu não concordo eu não vou dizer que eu concordo com a atitude. Só que assim, ela é humana. Ela inclusive expondo o lado negro dela, o lado obscuro. É aquela coisa do eu vou te tapear, cara, você me ferrou, vou te socar a mão na cara se você deixar. Talvez isso seja a série rumando pra uma coisa mais escura, né? Que estavam falando, que ela tá com os dias de série boazinha contados, né? Eu queria fazer até uma crítica sobre esse episódio do Kill the Moon. Todo mundo virou uma polêmica, né? Eu vou ficar do lado da Clara, eu vou ficar do lado do doutor. Eu achei que o doutor tá mal escrito nesse episódio. Eu acho que ele não faria isso. Não. Sabe, ficou muito forçada essa coisa que você falou, ele tem que estar obscuro, ele tem que estar... Cara, ele tá obscuro de um jeito que o doutor não estaria. Ele salvou a Terra trocentas zilhões de vezes. Mas eu não acho que ele faria. Ficou estranho. Isso foi legal, porque se você for ver, ele estava alienígena. Ele tinha regenerado, ele tava com aquela coisa meio do sexto. Eu gosta de mim ou não, eu sou assim. Mas nesse episódio foi a hora que a Clara falou, o cara pálida. Não é assim que a coisa funciona. Muito pálido. Peraí, que eu estou querendo falar aqui. Resumir rápido. Pera. Qual é o seu nome? Lucas, fala. Você quer falar? Então, a gente pode ver na mudança, naquele episódio do... Agora eu não lembro o nome, que tem os 2D e 3D. O Flatline. Sim. Cara, eu não gostei desse episódio. A mudança de mentalidade do Doctor, que lá ele dá aquele discurso que ele é o protetor da Terra, que qualquer um que tentar invadir ele vai proteger porque ele respira o ar e ele anda lá também. Mas é exatamente isso. Então, mas aí... Valeu, cara. Mas aí não é a resposta a esse episódio? In The First of the Night é a mesma coisa. Tipo, eu tô aqui, eu defendo, eu tô aqui pra isso. Episódio, mas nada a ver isso também, né? Não, achei bonitinho. Achei bonitinho. Mas assim, a questão é, uma hora o doutor fala, deixa comigo, eu vou salvar. E aí chega nesse... só nesse momento ele fala, não, tá na mão de vocês, se virem. Sim. Tá muito volátil, né? Mas talvez ele já tava com raivinha acumulada da Clara também, porque ela também não é a pessoa mais fácil do mundo. Não era da Terra, era da Clara em específico. Porque ela já tava dando pitinho. Foi legal por causa disso, do meu ponto de vista. É como eu tava dizendo, eu não tô defendendo a Clara, achando, as atitudes são boazinhas, doutor, você é feio. Não, ali era tipo... As atitudes da Clara eram muito humanas e as atitudes do doutor eram bem alienígenas. Entendi. Até o momento do Kill the Moon. Depois do Kill the Moon, você vê que ele começa a se humanizar um pouquinho mais. Na verdade, quando você parar pra pensar, a relação do Doutor 12 com a Clara, eu acho que é a mais conflituosa, né? Porque é o que você falou mesmo, eles são muito diferentes, eles batem muito diferente. Não é uma relação de cooperação como você vê, por exemplo, o 10 e a Rose. E é o exatamente oposto, né? por isso que eu acho que tá na hora dela sair. Ou não sair. Ela vai ficar, tá confirmado, enfim. Mas pelo menos coloca mais alguém. Pra poder dar uma equilibrada, cara. Tá, se ela quer sabe qual é o lance? alguém concorda. Tá azedo demais. Tem que dar Tá muito... Quem falou aí? É verdade. Então vem aqui, Vem aqui falar porque não dá pra te ouvir. Vem aqui. Vem Moça pra de cá. cosplay de 11. De 11, meu Deus. Tudo certo. Diga seu nome e sua intenção. Meu nome é Isabela. Isabela, não sei a idade. Cosplay da Missy. Você, cara, ela tava no nosso último encontro lá no Bourbon Shopping de Missy, tava sensacional. Obrigada. Por que você não veio de Missy, veio de 11? Sério? Sério? Você tá por cima de mim? Vai lá. Você não vai de cosplay? Não mais. Então, eu acho que devia colocar uma pessoa menos racional, porque o 12º, ele é uma pessoa muito racional. E bem mais sóbria do que os outros doutores. Sim.
E além, a Clara, por ser uma professora e tal, ela é uma pessoa, assim, um pouco menos impaciente, porém muito racional também. Eu acho que teria que colocar uma pessoa mais louquinha. Não, nem emocional, teria que ser mais louquinha pra equilibrar um pouco. Tipo uma... Rose. Não, a menina do... Shona! Shona pra Companion! Shona pra Companion. Todo mundo, cara, é unânime. Sim, concordo. É isso, pra causar um equilíbrio, porque, assim, essa 8ª temporada eu senti que ficou muito monótona. Porque ficou muito em cima da Clara. Então... Ficou muito... Eles Não batendo ficou- de frente o tempo todo. E vocês não sentiram também que ficou muito novelinha? Tipo, Ficou. é muito... Ai, É, tem pra o piorar, Danny. botaram o Danny no meio. É o drama, né? Gente, nem o drama de Downton Abbey é tão drama. Obrigada. Oi? Não, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém gosta do Danny? Calma, uma de cada vez. Aqui, uma mão, duas, Vai, eu tenho duas mãos. Deixa o Roberto... 4, 5, 6. Quem dá mais? Calma. Vamos de Roberto, que ele ainda não falou. Fala 6 aí. mãos. Eu gosto do Danny, ele é ex-militar, ele sabe resolver as situações, ele fica calmo diante de situações complexas, ele sempre apoia ela. Agora ele tem E o ator, coração de aço, e eu né? gostava do ator, eu achava ele simpático sem esforço. Tá. Não, engraçado. O problema é que assim, eu gostava dele no começo. Eu acho que estragaram o personagem dele como estragaram o personagem Sabe do como eu ia Clara. gostar muito do... Mataram. Sabe como eu ia gostar? Morreu. Morreu. Sabe como eu ia gostar muito do Danny? Se ele fosse companion sozinho. Esse lance dele bater de frente com o doutor é legal. É que ele bate de frente é diferente, ele não sai batendo, Fora literalmente. Fora que o nome dele era Pink e ele vivia complexado com isso, coitado. Não, ele gostava. Sabe com o primeiro nome dele. É que não era Pink, né? não Ele era Mr. Pink, cara. Pois é, ainda tem um monte de mistério. Tem o lance do Orson, tem o lance dele mudar de novo e nada disso foi explicado. Olha de novo o buraco. Morreu, como é que ele tem um descendente? Pode não ser. Fala, vem cá. Vem aqui. Vem pra cá, vem Vê que você é mais fácil você vir aqui. Qual o seu nome? É muito legal. Cara, é daquela arte da Alice Zhang, muito legal. Meu Nome. Julia. Uma dúvida que eu fiquei na 8ª temporada, que não falaram, é aquela criatura do lençol do episódio do Danny, que brota assim. Essa história. Gente, olha, isso já rendeu muito pano pra manga. A gente. Isso! A gente botou a enquete no site e deu uma briga, até morreu gente. Porque o lance as respostas eram o que era o monstro? Aí, sei lá, qualquer coisa e não importa. E o não importa tirou pouco voto, mas eu defendi muito não importa, porque a verdade é que ele podia ser qualquer coisa ali. O lance, ele era só o catalisador dos medos do doutor. O lance do Midnight também, né? É o medo desconhecido. É um monstro de Lovecraft, cara. Você não precisa ver. A presença dele já é um perigo. É o que o Hitchcock chamaria de MacGuffin. Sim, sim. É o MacGuffin total, não importa o que é. Não é pra isso. Enquanto você tá olhando pra ele, você tá Esse não é o atrás. Eu vou além. Sabe quem era o verdadeiro... Só antes de eu passar o microfone pra você. Quem era o verdadeiro monstro desse episódio? O próprio doutor. Sim. Porque a paranoia dele de enfrentar o próprio medo foi o que botou a Clara no celeiro, talvez, de Langbarrow, não sabemos, e ela vai e pega no pé dele, que foi a memória que tem do medo. Então ele botou o próprio medo lá. O monstro do lençol, maluco, whatever, cara, o que é? Podia ser um amiguinho. Podia ser uma criança, podia ser... Cara, podia ser um qualquer monstro coisa. que pode se teletransportar. Cara. Fala o que você fala, Roberto. Já resolvi. Isso é o rápido. É o monstro robô. Sabe o que podia ser? É o monstro robô rápido. É o monstro de Houghton lá. Não, sabe o que pode ser? Foi a Missy que usou um transmate pra chegar lá, cutucar com uma vara o lençol e sumir. Foi isso, cara. É a Missy com pau de selfie, galera. Com EBR. Você ainda quer falar alguma coisa depois disso? Não, fala. Quando eu assisti o episódio, eu entendi que o monstro era, digamos, irrelevante para o simbolismo do episódio, mas narrativamente isso é uma droga. Porque a diferença entre esse monstro e o monstro do Midnight é que o fato do monstro do Midnight ser desconhecido serve para aumentar a sensação de terror. O pânico, né? O pânico da narrativa do episódio. Você não quer saber o que era aquilo. Você fica mais assustado não sabendo. No episódio do Listen, que vocês estão se referindo, o monstro fica jogado lá. Sim.
E eu entendo que o que importa lá é eles elaborarem o medo do Doctor e que aquilo lá é só um catalisador. Mas é todo um núcleo narrativo que eventualmente não serve para muita coisa. Tá. A gente não precisa saber o que era aquele monstro. Que nem Foi no o ponto caso que eu do defendi. Midnight. Sim. Você tem mais medo. Aliás, isso é que é bom terror. Você não vê a criatura, você não sabe o que está te atacando e aquilo é verdadeiramente assustador. Só que no Listen, esse elemento narrativo fica jogado e parece ser esquecido. Né? Sim, e a gente vê esse lance que você episódio. falou de não precisar ter um monstro, é o que a gente vê em Sexta-feira 13/1, né? O Jason ele não aparece em momento algum no filme, ele aparece nos últimos segundos do filme e esse é o medo. Você não sabe como ele é, você não sabe qual a agilidade dele, você não sabe a força, você não sabe nada. Só sabe que ele chega e te mata e Aliás, ele é o lance do medo é que quanto menos você conhece, mais medo você tem. Sim, sim. Peraí, vem aqui porque seu comentário vai chegar. Vem pra cá. Seu nome? Luiz Gustavo. E nesse primeiro filme de Sexta-feira 13, o monstro nem é o Jason, é a mãe dele, buscando vingança. Spoiler. Não. Mas ela tá usando o Jason. Ela usando ele como desculpa, mas ele só aparece no final do filme saindo do lago. Não, então, mas você não concorda comigo que a série, apesar de eu gostar muito, a série do Sexta-feira 13, ela virou muito mais galhofa depois que você viu quem era o Jason? Não, entendeu? Depois quando ele começou a aparecer mais e sair matando todo mundo despirocado, quando ele finalmente virou um zumbi, que ele finalmente virou um zumbi mesmo no quinto filme, se eu não me engano. Que específico. Mas valeu, cara. Esse é o ponto que eu tô falando. Tipo, você mostrar o monstro ali, talvez fosse destruir a narrativa do episódio, entendeu? Rapidinho agora, só pra finalizar esse ponto da 8ª temporada. Manda ver. Peraí que tá indo aí. Rapidinho, só pra... Eu vou, aqui, como eu já falei, defendendo um pouquinho a 8ª temporada. Um dos pontos principais que eu, pelo fato dela ser minha favorita até o momento com o Capaldi, foi que nessa temporada eles tentaram desumanizar um pouco o Doutor. Porque desde que o Nono se relacionou com a Rose, ele se tornou muito humano. Ele regenerou... Tem até um artigo, acho que é do Radio Times, que teoriza de que ele regenerou na forma do Matt Smith pra tentar agradar ela naquele momento. É um artigo que tenta... Depois ele tenta explicar todas as regenerações, como elas ocorreram. Então tem essa teoria de, por exemplo, que ele virou aquela forma, alguém novinho, galante, tudo, aventureiro, porque o Nono não... É novinho, relativamente. Porque o Nono não agradava ela. O Nono era um cara feio, meio estranho, tudo. Ele não é feio. Gente, eu não tô expressando minha opinião. É a opinião do artigo, ok. Apesar de eu achar ele feio, não veio o caso. Mas assim, até o 11º se tornou quase um namoradinho da Clara no momento, para algumas pessoas. E o próprio Moffat, quando ele elencou o Capaldi, ele fala que ele tá tentando mudar o tom do Doutor naquele momento. Então o que tu tem nessa 8ª temporada é ele pegando o histórico dele mais humanizado, de guardião, de protetor, como no primeiro episódio do Matt Smith, que ele se declara também lá para aquele olho gigante como protetor da Terra, que ele fala que a Terra está protegida. Mesma coisa que o primeiro episódio do 10º Doutor fala também, quando ele depois daquela luta de espada. E no próprio primeiro episódio do Capaldi, você vê que ele tá ali protegendo, só que ele já não deixa aquele cliffhanger no final. Ele matou ou não? Sim. Você já Será que tá chegando às vias de fato agora? Exato, você tá desumanizando ele um pouquinho de novo. E isso é o que se prolonga por toda a temporada. Tem a questão do que o Demon que você já fica, ele é um filho da mãe. Aí já tem outra que você vê, ele é um cara legal. Você fica, e tem aquela clássica cena que ele pergunta, eu sou uma boa pessoa? Sim. Aí a Clara não sabe responder. Por quê? Porque toda a temporada foi isso. Desumanizou ele um pouco, tornou ele mais alienígena. Pera. Essa pergunta, obrigado pela sua contribuição de novo. Essa pergunta, ela não é uma pergunta pra Clara. Ela é uma pergunta pro público inteiro. Ele ainda é um cara 100% bom? Ele ainda é lawful good ou ele já tá virando meio chaotic neutro? Ele foi um bom cara ou não? É aí que tá. Então, o que ele fez antes sim. Torna ele... Essa eu acho que é uma pergunta direcionada a cada um de vocês, né, cara? Não só a Clara. Quem acha que ele é bom? Quem acha que não? Quem acha que ele tá ficando ruim e tá mostrando o Valeard aí, tá pra aparecer? E quem não acha? Porque ninguém... quem é neutro? Eu acho que é aquilo que eu disse. Eu concordo com a ideia de que estavam desumanizando. Mas tem um sentido. Mas só que, foi legal a questão. Eu falo muito do que o Demon por causa disso.
Porque chegou num ponto que ele tava num nível de estranheza que era o momento da companhia de falar, ó, Sim. tudo bem, você é o doutor, você é alienígena dos 2 corações, tudo, mas é hora de você chegar e... Ou a gente vai te entrar, ou você gosta da gente mesmo e mostra, ou então já patifa. Entendi. Ou fica ou vai embora, né? Ou ajuda ou não atrapalha. E foi o que eu disse. Por isso é que eu falo que as atitudes da Clara são compreensíveis. Que eu vejo, que eu não odeio a Clara, eu odeio as atitudes. Assim, eu concordo que as atitudes foram ruins. Sim. Mas se você for parar pra pensar, são atitudes, até como diria alguns filósofos, demasiadamente humanas. Tá. Então o problema da Clara ser humana demais, né? Fica aí a pergunta pra gente. Mas, pessoas, infelizmente não, mais ou menos, temos aí 90 minutos de podcast. Então todos vocês já estão há 1h30 na internet, aparecendo para o mundo. Temos aqui, vem aqui, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Esqueci o seu nome. Diana da Suma de Letras. Palmas pra Diana. Palmas pra Diana. Gente, a Diana, ela é a nossa... Na verdade, tá, só esclarecer, eu sou da companhia que agora já está se juntando Então, assim. explica pro pessoal todo esse esquema da companhia, porque assim, aqui é a loja da companhia, e aí esse evento da Suma, então as pessoas estão confusas. Explica pro pessoal como é que tá acontecendo, pra eles ficarem por dentro. Tá, então a Suma das Letras é um dos selos editoriais da Objetiva, que é uma editora que fica lá no Rio de Janeiro. Bela terra. Isso. E a Companhia das Letras é daqui de São Paulo, que também tem vários selos, e a Companhia das Letras e a Objetiva estão se unindo, então todos os selos editoriais vão estar dentro de um mesmo guarda-chuva. Então a Suma das Letras também vira um dos selos desse grupo Companhia das Letras. Joia. E aí, eu não sei se estava aqui na hora que eu falei, aqui vai ter todo... Vocês estão pensando em fazer mais abertura para as partes do Dr. Who aqui, como teve esse... Acho que o pessoal até que se comportou bem, né? Não, sim, então tá ótimo. Então, por causa dessa união, a gente vai trazer então os livros da Objetiva, da Suma das Letras, por isso que a gente está colocando aqui o canto do Dr. Who. E a gente quer, assim, usar, então, aproveitar que a gente tem esse espaço na Livraria Cultura para trazer mais os leitores aqui para dentro, ser meio que um ponto de encontro para vocês. Então, estou ouvindo da pessoa que trabalha no lugar que isso é oficial, gente. Sim. Tá? Então isso vai acontecer, legal. Mais alguma coisa? Aí ela é fã da série também, pra quem vê. Essa é a camisa de Sherlock, mas ela também é fã de Dr. Who, porque a gente conhece ela. Então, pessoal, olha, esse é o fim do DWRcast de hoje. Peraí, vamos encerrar. Vamos encerrar. Peraí. Então, antes, só pra dar aquele wrap-up, Thaís, o pessoal que tá aqui vai poder falar direto com a gente, mas o pessoal que tá em casa, qual o e-mail de contato do Dr. Brasil? podcast@drbrasil.com.br. Twitter, rápido. twitter.com/Dr. Brasil. Facebook? facebook.com/Dr. Brasil. Vocês podem também assinar a nossa newsletter, quem não assina. Instagram.com/Dr. Brasil. Que não é a nossa newsletter, é o Instagram. A newsletter vocês podem entrar em drrubrasil.com.br/newsletter. Temos nosso canal do YouTube que a gente vai voltar com o videocast agora. Sim. Vai ser toda quinta-feira. drrubrasil.com.br/YouTube. É só assinarem. Vocês podem baixar também o app, vai estar aqui no link do podcast. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não vai ser. Essa é a primeira vez, mas não é a última vez. Não, então esperem em breve Two Doctors ou Two Doctors, vai depender do gosto de vocês. Todos eles. E esperamos todos vocês de volta. Palmas pra todo mundo. Obrigada. Tchau, obrigado, gente.